prazer, dinheiro ou poder. Talvez ninguém saiba. Mas a tentação mais perigosa que existe não envolve nenhum deles. Ela chega quando você está cansada, ansiosa e acha que já não tem mais forças para continuar. Essa tentação é silenciosa, disfarçada, e foi justamente a primeira que Jesus enfrentou no deserto. Ela parece inofensiva, mas destrói sua fé aos poucos. E o mais assustador, você vai passar por ela. É só uma questão de tempo. Mas se você entender o que realmente estava por trás daquela proposta, você nunca mais será enganada. Siga o canal para essa mensagem alcançar mais pessoas que estão lutando em silêncio, enfrentando tentações que ninguém vê. O silêncio que antecede a tentação. Lucas caminhava sozinho pelo deserto há 3 dias. A mochila leve nas costas já não fazia sentido. Dentro dela, só um caderno em branco, um pão duro e uma garrafa quase vazia. Ele não estava ali por acaso. Tinha decidido fazer esse retiro porque sua mente estava à beira de um colapso. Depois de meses de ansiedade, orações não respondidas e noites em claro, precisava de silêncio. Só não esperava que o silêncio gritasse tão alto. Nas primeiras horas, o calor seco parecia suportável. Mas com o tempo, o deserto foi tirando tudo o que ainda restava: conforto, distrações, força. O medo veio no segundo dia, sorrateiro. E junto com ele, pensamentos que ele achava que já tinha superado. Você está perdendo tempo. Isso tudo é loucura. Nem Deus está te ouvindo. Lucas tentava afastar essas ideias, mas elas vinham com a força de uma tempestade invisível. Na manhã do 4º dia, com os lábios rachados e o corpo mole, ele parou diante de uma pedra grande. Sentou, respirou fundo e escreveu uma única frase no caderno: Deus, se é o Senhor mesmo, então fala comigo agora. Foi nesse momento que a tentação mais perigosa apareceu, não em forma de voz grossa ou vulto sombrio, mas como uma sugestão suave na mente. Transforma essa pedra em pão. Se Deus é contigo, você pode. Quando o alívio parece mais santo que a fé, Lucas olhou para a pedra com raiva. Era absurda a ideia, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Afinal, qual seria o problema? Ele estava fraco, com fome, sozinho. E se Deus não falava, talvez ele devesse fazer alguma coisa. Só que no fundo, ele sabia que não era sobre pão. Era sobre quebrar o silêncio com um atalho. Era sobre agir para não sentir o abandono. Era sobre tentar provar que Deus ainda estava com ele, mesmo que para isso precisasse forçar um milagre. É nesse ponto que a tentação se torna mais perigosa, quando ela parece razoável. Ela não vem como pecado escancarado, mas como autoproteção espiritual, como um escape disfarçado de fé. Vai, só dessa vez. É só para te ajudar a continuar. Deus não vai se importar, né? Lucas encarava a pedra como quem encara a própria alma. Ele sentia que, se cedesse, ganharia pão, mas perderia algo mais valioso. Foi então que ele lembrou do que Jesus respondeu ao inimigo naquela mesma cena, séculos atrás. Nem só de pão viverá o homem. E ele entendeu que, às vezes, o pão que a gente deseja é o alívio imediato da dor. Mas o verdadeiro alimento é continuar confiando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A voz que quer provar o que você já é. No dia seguinte, o deserto parecia mais pesado. O sol nascia sem pressa, como se zombasse do cansaço de Lucas. Ele acordou com um pensamento insistente martelando sua mente. Se você é mesmo filho de Deus, então por que ele te deixou assim? Era estranho. Ele nunca duvidou de Deus, mas agora estava começando a duvidar de si mesmo. Enquanto caminhava entre as pedras, ele se deu conta. Aquela era a segunda tentação. A dúvida sobre sua identidade. O mesmo veneno que o inimigo soprou para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. A proposta não era apenas pular, era provar. Provar que era amado, que era visto, que era escolhido. Lucas sentiu como se o próprio céu exigisse uma performance para continuar sendo aceito. E aqui está o perigo. Quando a ansiedade mistura fé com necessidade de aceitação, a gente começa a viver para se justificar. A orar como quem tenta convencer Deus.
a servir como quem precisa mostrar que ainda é útil. Lucas parou, olhou para o céu e murmurou: Eu não preciso pular, eu já sou. E pela primeira vez em dias, sentiu o coração respirar, porque entendeu que o deserto não era um teste para provar nada, era um espaço para lembrar quem ele era. A tentação mais sutil: negociar sua paz. No 8º dia, Lucas já não sentia mais fome. O corpo havia se adaptado, mas a mente não. O deserto físico parecia pequeno diante do que acontecia por dentro. Ele estava exausto, mas lúcido. Foi quando outro pensamento o atravessou como uma flecha. Eu posso sair daqui agora. Bastava aceitar que nada disso faz sentido. Bastava parar de lutar. Essa foi a terceira tentação, e a mais perigosa. Não era sobre pão, nem sobre pular. Era sobre abrir mão de tudo em troca de paz imediata. O inimigo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, contanto que ele se ajoelhasse. Para Lucas, a proposta foi mais moderna. Basta você desistir da fé, se conformar, ser como todo mundo. O preço? A alma em silêncio, sem confronto, sem fé, sem guerra. É assim que muita gente abandona Deus, não gritando, eu não creio mais, mas apenas cansando de esperar. Lucas caiu de joelhos, com lágrimas nos olhos, e falou em voz baixa: A paz que me custa minha essência não é paz, é prisão. Ele não viu anjos, não ouviu vozes, mas algo dentro dele se levantou naquele dia, porque ele resistiu. E resistir, às vezes, é a forma mais alta de fé. O que resta depois da luta? No 9º dia, o vento soprou frio de madrugada. Lucas, encolhido em um lençol raso, sonhou que estava em casa, com um prato quente na frente e o cheiro do café da mãe invadindo a sala. Mas quando abriu os olhos, o silêncio do deserto o lembrou. Ele ainda estava lá. Só que algo havia mudado. Pela primeira vez, ele não queria fugir. Não porque o sofrimento havia acabado, mas porque agora ele entendia o sentido. A tentação mais perigosa não é a que grita, é a que sussurra argumentos lógicos quando sua alma está fraca. Ela te oferece atalhos que parecem proteção, mas te afastam do propósito. Lucas sobreviveu não porque foi forte, mas porque não negociou. Ele teve fome, dúvida, vontade de desistir, mas não abriu mão da fé que o sustentava quando nada mais sustentava. Foi ali que ele entendeu o que Jesus quis dizer com "Vai-te, Satanás". Não era sobre expulsar um inimigo visível, era sobre recusar aquilo que parecia bom, mas matava devagar. No fundo, o maior milagre do deserto não é sair dele, é sair de lá ainda inteiro. Quando o céu permanece em silêncio, na manhã do 10º dia, Lucas caminhou até o topo de uma pequena elevação de pedras. Dali, ele via quilômetros de areia seca e céu limpo. Nenhuma nuvem, nenhuma voz, nenhuma resposta clara. O céu estava em silêncio, como esteve todos os dias. E aquilo poderia ser frustrante se ele ainda estivesse buscando uma confirmação externa de que Deus estava ali. Mas agora, o silêncio não era ausência. Era presença discreta, como um pai que observa de longe, sabendo que o filho precisa aprender a caminhar. Lucas lembrou das palavras de Jesus: Não tentarás o Senhor teu Deus. E aquilo finalmente fez sentido. O silêncio de Deus não era abandono, era maturidade. Era parte do processo de confiar sem precisar sentir. É nesse ponto que muitos desistem. Acham que se Deus não responde, é porque ele não se importa. Mas às vezes, a ausência de ruído é o sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Lucas não ouviu a voz de Deus, mas pela primeira vez, ele ouviu a dele. E isso foi suficiente para continuar. A identidade que resiste à fome, Lucas desceu da elevação e sentou sob uma sombra rara, formada por uma rocha torta. Pegou o caderno. Estava quase inteiro em branco, mas agora ele não precisava escrever muito. Só rabiscou uma frase curta: Ainda sou filho. E naquele momento,
Percebeu que essa era a tentação mais profunda de todas: duvidar da identidade quando tudo está desfavorável. Era exatamente isso que o inimigo tentou com Jesus. Se tu és o Filho, como se o deserto tivesse o poder de redefinir quem ele era. E é isso que o deserto tenta fazer com a gente também. Convencer que a dor invalida a promessa, que a ansiedade diminui o valor, que o medo nos desqualifica espiritualmente. Mas Lucas agora sabia: a identidade verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ele ainda era filho mesmo com fome, mesmo sem respostas, mesmo em silêncio. E isso era o que mais irritava o inimigo: ver alguém permanecer firme sem precisar de sinais, ver alguém ser filho sem precisar de prova. O que o inimigo realmente quer. Na noite do 12º dia, Lucas acordou sobressaltado. Teve um sonho estranho. Via uma multidão aclamando-o, oferecendo presentes, chamando-o de mestre. Era tudo o que seu ego sempre quis, até que percebeu que nesse sonho ele não falava mais com Deus. Ele falava sozinho, sempre no centro, sempre certo, sempre acima. Acordado, ainda ofegante, ele entendeu o que o sonho queria revelar. O inimigo não quer só te afastar de Deus. Ele quer te convencer de que você não precisa mais dele. A tentação não é apenas fracassar. Às vezes, é vencer pelos motivos errados. Ter sucesso com o ego inflado. Ser exaltado, mas vazio. Foi isso que Satanás ofereceu a Jesus. Todos os reinos, toda a glória, sem cruz, sem dor, sem espera. Só uma condição: se ajoelhar. Era um atalho brilhante, que custava tudo. Lucas enxugou o suor frio da testa e orou em voz baixa: eu não quero atalhos, eu quero presença. E com essa escolha, calou a última tentação. O fim do deserto não é o fim da luta. No 14º dia, uma chuva fina começou a cair. Foi a primeira gota d'água em semanas. Lucas levantou o rosto e sorriu. Não era um dilúvio de milagres, mas era o suficiente para mostrar que o ciclo estava mudando. Ele sabia que o deserto estava terminando, mas também sabia que o deserto não era o vilão. O verdadeiro inimigo era tudo aquilo que tentou se instalar dentro dele enquanto a dor se prolongava. Ele olhou para o horizonte com respeito. Aquele lugar o feriu, mas também o revelou. Mostrou quem ele era quando ninguém estava olhando. Quando Deus parecia distante. Quando as vozes na mente eram mais altas que a fé. E ali, debaixo daquela garoa fina, ele entendeu. O deserto não é para matar, é para expulsar as mentiras que moram em silêncio dentro da gente. Porque no fim, o diabo não queria o corpo de Jesus. Ele queria a mente. E com você, é igual. Ele não quer só que você peque. Ele quer que você desista. Que você acredite que não vale mais a pena resistir. Mas Lucas estava saindo dali em paz. Não porque venceu sozinho, mas porque não se rendeu. O deserto que te transforma não te define. Lucas voltou para casa no 20º dia. Mais magro, mais calado, mas diferente. As pessoas perguntavam o que ele tinha visto, se teve visões, se ouviu a voz de Deus. Ele apenas sorria e dizia: ouvi a minha. Porque ele não saiu de lá com respostas, saiu com raízes. O deserto não tirou as perguntas, mas tirou a pressa. Não apagou a ansiedade, mas ensinou a silenciar junto com ela. Não matou a tentação, mas revelou o poder de resistir. Lucas não voltou perfeito, voltou consciente, sabendo que, daqui para frente, as tentações viriam de novo. Talvez até mais sutis, mais bonitas, mais perigosas. Mas agora, ele saberia reconhecer. E essa é a verdade que ninguém te conta. Você também vai enfrentar essas tentações. Mas não tema. O mesmo Espírito que sustentou Jesus, que sustentou Lucas, é o que pode te sustentar hoje. Você só precisa decidir não negociar sua essência. Mesmo que doa. Mesmo que pareça mais fácil ceder. Porque no fim, a verdadeira vitória não é sair ileso. É sair inteiro. Se você chegou até aqui, talvez esteja no seu próprio deserto agora. Talvez não tenha fome de pão, mas de respostas, de paz, de alívio. E o inimigo sabe disso. Por isso,
Ele não vai aparecer com chifres. Vai vir com ideias lógicas, com atalhos emocionais, com caminhos mais fáceis, que parecem bênçãos, mas te afastam da verdade. Então me diz, qual parte da sua fé você tem negociado em troca de um pouco de descanso? O que você tem feito só para provar que ainda é amado? Quais pedras você está tentando transformar em pão, só para não se sentir tão sozinho? Se essa mensagem te confrontou, aplique. Não guarde isso para depois. E se quiser continuar crescendo, se fortalecendo por dentro, ativa as notificações e segue o canal. Aqui, cada vídeo é um passo para te fazer resistir mais, ceder menos e vencer com propósito.